Nossa, você também gosta de ler? Sim, esse é meu hobby favorito. Mas o que é um hobby? Bom, antes de explicar isso, eu gostaria de falar algumas coisas. Uma pergunta: como você identifica a perfeição? Bom, nós costumamos entendê-la como ser alguém inteligente. Esse inteligente que estuda 5 horas por dia, que é bom em matemática e sempre tira acima de 9. A busca pela perfeição está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Porém, o exagero traz consequências e se torna tóxico, fazendo com que você entre em um ciclo vicioso, onde está sempre em busca de algum defeito e acaba exigindo mais de si mesmo. Mas isso é apenas um estereótipo que oprime a sua imaginação e a sua criatividade, e você acaba se prendendo a isso. A imaginação é a capacidade de buscar soluções de como lidar com o desconhecido. Estimular essa característica pode ser capaz de transformar a criança em um adulto inovador, já que a criatividade abre portas para diversas opções e ideias novas. Porém, o medo de errar pode limitar o uso da criatividade, que é causado principalmente pela insegurança que, por sua vez, é fruto da falta de conhecimento sobre si, suas habilidades, seus talentos e suas capacidades de se tornar alguém melhor. Os problemas de saúde mental podem vir da própria escola, seja por pressão nas atividades, ansiedade com provas e vestibulares, bullying e até mesmo a dificuldade em socializar. E mesmo quando esse problema vem de casa, o ambiente hostil na escola pode ser capaz de aprofundá-lo. A escola mata a aprendizagem, já que passamos quase 2 décadas estudando por pura obrigação. Nós frequentamos instituições de ensino e não de aprendizagem. Como, na escola, aprendemos as respostas dos problemas, mas não a real arte de resolvê-los. Muitos têm essa ideia de que, se tirarmos notas baixas, não somos inteligentes. Porém, isso é uma nota e não é só uma nota, e não necessariamente vai definir o nosso futuro. Às vezes, sofremos para algo que nem sequer vamos usar. E muitos pais não ajudam nessa questão, falando que nunca seremos alguém na vida ou se estressando por uma nota baixa. Então, vocês, pais que nos assistem, qual é a reação de você quando seu filho tem uma nota abaixo do esperado? Você fica triste? Você briga com ele? Você o apoia? Qual é a sua real reação? Existe uma teoria da escola nova feita por John Dewey, que mostra algumas características da escola tradicional, como a imposição de conteúdos, as disciplinas externas, os livros e os professores, contra algumas características da escola nova que prometem melhorar esse sistema de ensino, como a individualidade, as atividades livres e a obtenção de experiência. A escola não existe apenas para nos preparar para o vestibular, ou pelo menos não deveria. Falam que podemos ser o que quisermos. Porém, quando buscamos cursar uma faculdade menos concorrida, nos julgam, porque geralmente valorizam apenas os cursos que são melhores na opinião deles. Grande parte da nossa vida nos preparamos para o mercado de trabalho. O problema é que, para qual mercado de trabalho nos preparamos, será um mercado diferente para o qual iremos encarar. A escola nos passa mais e mais informações, sendo que a maioria delas só servirão para ajudar o nosso filho no futuro. Independente do que falam, sempre somos bons e inteligentes em algo, pois existem 9 tipos de inteligência, sendo elas a naturalista, a linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, também temos a corporal sinestésica, a musical, a existencial, a visual/espacial e a intrapessoal. Essa é a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. O problema é que a escola costuma focar em apenas algumas delas, sendo que inteligências artificiais de hoje em dia podem fazer esse trabalho muito melhor do que nós. A escola quer que aprendamos a nos tirar de problemas utilizando apenas uma única forma, pensando que ela é melhor e mais eficaz. Um exemplo disso é quando fazemos a pergunta: se duas pessoas
Se uma pessoa come determinado tanto de pipoca em meia hora, quanto tempo vai demorar para duas pessoas comerem esse mesmo tanto de pipoca? A resposta certa, de acordo com a escola, é 15, mas nós precisamos ser criativos e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Por exemplo, quando comemos pipoca com uma outra pessoa, existe uma certa rivalidade para ver quem vai comer mais pipoca e então a gente acaba comendo mais rápido, então pode levar 9 minutos. Ou se essas pessoas comem mais devagar, pode levar 23 minutos. Isso não é um número certo. Para estimular a nossa criatividade, também temos os hobbies, que são atividades praticadas no tempo livre para lazer e descontração. Também são uma ótima maneira de sair da correria do dia a dia, exercitar o autocuidado, estimular o cérebro e desestressar. Alguns exemplos dele podem ser a leitura, onde pessoas gostam de se aventurar em novas histórias por meio da imaginação. Também temos a culinária, a fotografia, a escrita, entre milhares de outros hobbies. Algumas pessoas, como essas artistas do slide, seguem sua vida fazendo o que amam e alcançam o sucesso por meio disso. Como Taylor Swift, que desde cedo foi apaixonada por música. Então, começou sua carreira muito nova. Como, por exemplo, sua primeira música composta foi com apenas 13 anos. Essa grande prática e foco fez com que ela seja quem é hoje. Lucy Maud Montgomery também, porém com a escrita de histórias e livros. Mais uma vez provando que a imaginação e a criatividade podem trazer grandes futuros. Uma de suas obras é o box de livros de Anne de Green Gables, que fala muito sobre a imaginação, a criatividade e o esforço. Porém, nenhum desses artistas conseguiu nada de repente. Eles tiveram que fazer, refazer e fazer de novo, pois tudo exige prática, foco e tempo, às vezes mais, às vezes menos, anos, dias. Também pode depender da sua habilidade e das suas dificuldades. A maioria dos artistas tiveram que treinar muito até chegar ao seu nível. Assim como eles, nós também não sabemos nada da noite para o dia. E uma coisa que diminui ainda mais essa capacidade é o medo de ser incapaz, ou de acharmos que, se não conseguimos de primeira, nunca mais conseguiremos. Porém, não podemos pensar assim. Nós precisamos persistir, fazer, refazer quantos rascunhos forem precisos, até ficar do jeito que imaginamos e conseguirmos ficar felizes com o resultado. Nós não podemos ser perfeitos, mas podemos ser o que quisermos. Então, ao final dessa apresentação, a sua visão mudou?